Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma excelente introdução. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo ele requer uma introdução impecável, justamente porque é através da introdução que nós vamos dar prosseguimento ao nosso texto. O corretor do Enem, toda espécie de corretor, né? Todas as visões de um corretor vão enxergar a introdução como uma das partes, é claro, principais do seu texto, porque ela vai levar o leitor para dentro do próprio texto. Então, eu separei hoje, nessa videoaula, alguns pontos importantes e relevantes sobre uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Então, vejamos. Na introdução, é a primeira parte de um texto e deve, é claro, apresentar a contextualização, a apresentação do texto a ser discutido, ou seja, a tese a ser defendida. Então, aquela frase de transição, aquela frase principal que nós mencionamos sempre que deve existir na introdução, é nesse momento que ela precisa ser apresentada. E ela precisa ser apresentada de uma forma aplausível. Quando a gente fala em respeito de contextualização, é quando, por exemplo, você se refere a algum contexto histórico, ou alguma frase, ou alguma citação de um filósofo que você queira usar na sua introdução. Mas a tese é aquela última frase que vai pegar ali mais ou menos as duas últimas linhas da sua introdução, mas será a frase bem evidente, será a frase chamativa na sua introdução e será a frase que vai conduzir o leitor para dentro do texto. E é aquela frase que vai nortear todo o texto. Eu digo sempre que a tese ela caminha durante todo o texto. Além disso, como já citamos, ela é o início de um texto, contendo um tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza, envolvendo o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Normalmente, a introdução modelo Enem exige apenas um parágrafo. Esse parágrafo pode ser de 6 até 7 linhas no máximo. Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, aconselha-se que o escritor use 4 a 6 para a parte introdutória e aí o professor coloca até 7 linhas porque é um limite, né, máximo que nós consideramos adequado para uma boa introdução. Na introdução, você precisa ser você precisa se posicionar tão bem ao ponto de que o leitor ou o corretor venha ter desejo em continuar lendo o seu texto. É na introdução que você vai dar aquela chamada principal, aquela chamada inicial. E quando você dá essa chamada inicial, você leva o leitor, você leva quem está lendo o seu texto ao seu pensamento, à sua ideia, ao seu posicionamento original. Deve-se evitar na introdução iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, né? O uso de ideias totalmente diferentes. Usar chavões, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, desviar do assunto principal, escrever em períodos muito longos e escrever de forma pessoal, ou seja, usar primeira pessoa. É importante evitar todos esses pontos que o professor acabou de enumerar, que está aí expresso no nosso slide. Muito bem. Agora, exemplos de introdução. Nós temos aqui um exemplo para vocês, eu coloquei nesse slide, da seguinte maneira. Na sociedade atual, muitos crimes vêm sendo cometidos por infratores menores de 18 anos. As penas a eles aplicadas são relativamente pequenas e não os inibem de praticar novos delitos. A maioria desses jovens, contudo, são de regiões periféricas e não têm devido acesso à educação. Bom, feita a introdução, vamos analisar um pouquinho dentro dos 3 assuntos que devem conter uma introdução. Primeiro assunto na sociedade atual, muitos crimes vêm sendo cometidos por infratores menores de 18 anos. Um ponto a ser discutido. Segundo ponto, as penas a eles aplicados são relativamente pequenas e não os inibe de praticar novos delitos. Ou seja, eles continuam praticando novos delitos. Então, essa frase nós também iremos discutir no desenvolvimento, nós também iremos falar no nosso desenvolvimento, nos argumentos usados no desenvolvimento.
E o terceiro assunto, a maioria desses jovens, contudo, são de regiões periféricas e não têm devido acesso à educação. Essa seria a nossa frase central, seria a nossa tese da introdução, né? Porque iremos discutir as regiões periféricas, né, que são a moradia desses jovens, e também o acesso à educação, que é relativamente falho. Por isso, muitos estão no mundo do crime. Bom, tese. Tendo em vista que a principal função social de um texto argumentativo é a defesa do ponto de vista, podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como tese, porque a tese, na verdade, é essa frase na qual vai demonstrar o seu posicionamento, a sua ideia central, aquilo que você quer, na verdade, conquistar, aquilo que, na verdade, você quer informar para o seu leitor. Para criar a tese, aconselha-se escolher duas causas principais para a problemática que está sendo discutida. Isso porque a dissertação exige intervenção para um problema. Muitas vezes, algumas pessoas simplesmente fazem uma exposição do problema sem defender um posicionamento. E a tese justamente serve já para linear, para apontar o seu posicionamento. Dada a dificuldade de se posicionar diante de um grave problema, se ele está na proposta, não há maneiras de dizer que ele não existe ou não é pertinente. Ao optar por duas causas ou por uma grande causa, o indivíduo escolhe um caminho, tem a ousadia de escolher algo a ser discutido. Além disso, a intervenção é facilitada, já que atacando as causas se chega facilmente a um amadurecimento, né, do problema, a uma solução da problemática. Então, quando eu vou amadurecendo o meu ponto de vista durante o texto, eu consigo fechar ele na conclusão, trazendo a solução, trazendo a resposta para aquela problemática apresentada. Porém, a tese é aquela frase que, além de ser a frase que nós iremos trabalhar durante todo o decorrer do texto, ela também é uma frase que vai trazer a sua opinião, o seu posicionamento em relação ao assunto. Então é importante que o escritor, né, o aluno do vestibular, o aluno do terceiro ano, ele tenha a ciência e a consciência que ele precisa fazer leitura, porque independente do assunto que cair no Enem, independente do tema da redação, eu preciso saber ponderar aquele assunto, eu preciso ter uma posição, eu preciso ter um posicionamento relacionado àquele assunto. E aí nós criamos aqui um esquema da presença da tese na introdução. E aí eu vou ler para vocês mais um exemplo também, que diz assim: embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico, aos brasileiros. Ora velada, ora implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Infelizmente, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito à diversidade cultural brasileira seja consolidada. Então, veja bem, eu apresento aqui a minha tese da seguinte maneira, o que está aí marcado em vermelho, o desconhecimento da população. Então eu vou falar sobre o desconhecimento da população em relação a esse processo de formação da nação. Primeiro ponto que eu vou falar, tá aí. Segundo ponto que eu vou falar, falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo. Então eu já tenho duas vertentes em uma única tese. Eu tenho duas vertentes na frase que eu digo que é a frase mais importante que aparece na minha introdução. Vejam bem, aí eu tenho a tese. A minha tese é, infelizmente, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito à diversidade cultural brasileira seja consolidada. E aí eu já sei que o tema que nós estamos trabalhando aqui nesse exemplo é intolerância religiosa. E que os dois pontos que eu vou trabalhar durante o meu texto são apresentados aí na tese, que é o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo. Então são esses dois pontos que nós iremos trabalhar como tese. E olha só como ele aparece no desenvolvimento.
A fim de garantir, portanto, equidade na garantia de direitos à população, são necessárias transformações na sociedade brasileira. O Ministério da Educação, primeiramente, deve inserir a matriz curricular estudantil debates e estudos antropológicos acerca do processo de formação do país, de modo a valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira. Ademais, cabe ao Governo do Desenvolvimento Social e realização de palestras, saraus e exposição que exaltem a importância do respeito à diversidade religiosa no Brasil. Reparem que nesse momento que está marcado em vermelho, está ligando justamente ao primeiro ponto da tese que nós apresentamos lá na introdução, sobre o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação. Outro ponto importante aí em azul, que é o segundo ponto apresentado na minha tese, eu vou colocar no meu texto. Ó. Por fim, cabe às secretarias de segurança pública a criação de delegacias especializadas em investigações de crimes que envolvam intolerância religiosa, de modo a intensificar o combate a tal preconceito. E aí, em azul, eu já estou me referindo ao segundo ponto que eu coloquei lá na minha tese, sobre a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo. Aí eu já estou revelando aqui no meu desenvolvimento que cabe às secretarias de segurança pública a criação de delegacias especializadas e também que desenvolvam a questão de intensificar o combate a tal preconceito. Reparem que eu já falei sobre os dois pontos analisados, colocados na tese, eu já começo a analisar eles aqui no meu desenvolvimento. Afinal, somente com a cooperação entre Estado e sociedade será possível lutar contra a intolerância, o mal que ameaça o Brasil. Reparem que só nesse primeiro desenvolvimento eu já consigo chegar ao meu limite-chave, que é a minha apresentação da tese. A tese ela foi colocada na introdução e eu agora começo a enraizar ela, destrinchar tudo aquilo que eu coloquei na minha tese. Muito bem, galera. Bom, por hoje é só, nós queríamos apenas demonstrar para vocês essa questão da presença da tese, como montar uma excelente introdução. Com esses pontos básicos que o professor acabou de mencionar, com certeza a introdução de vocês irá melhorar bastante nas próximas redações. E eu espero que vocês utilizem desse material, da videoaula, para estarem trabalhando nessa questão da tese, em melhorar a tese na introdução de vocês. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.